Olá, querido irmão e querida irmã, que alegria receber você aqui mais uma vez. Sinta-se acolhido, abraçado e lembrado do amor de Deus que nunca falha. Quero que você saiba, desde já, que este espaço foi preparado com carinho para que juntos possamos refletir, aprender e sermos fortalecidos na fé. A vida muitas vezes nos apresenta desafios que parecem maiores do que as nossas forças, e é nesses momentos que mais precisamos ouvir uma palavra de esperança, um sopro de ânimo vindo diretamente do coração de Deus. Talvez você tenha chegado aqui cansado, preocupado ou até mesmo desanimado diante das lutas que enfrenta, mas saiba que não está sozinho. O Senhor é presente, Ele cuida de cada detalhe da sua vida e a sua graça se renova a cada manhã para sustentar você. Quando abrimos o nosso coração para ouvir a palavra de Deus, algo sobrenatural acontece. A paz que o mundo não pode dar começa a preencher o nosso ser. Essa paz não depende das circunstâncias, mas da certeza de que Deus está conosco em todos os momentos, tanto nas alegrias quanto nas tempestades. Por isso, eu quero convidar você a permanecer comigo até o fim deste vídeo, porque eu tenho certeza de que Deus vai falar ao seu coração através desta mensagem. E se esta palavra tocar em sua vida, compartilhe nos comentários aquilo que o Senhor falou com você, porque seu testemunho pode edificar a fé de outros irmãos. Não se esqueça também de deixar o seu like, pois isso ajuda muito para que a mensagem alcance mais pessoas. E claro, inscreva-se no canal, para que juntos possamos crescer espiritualmente e viver cada dia mais firmes na presença de Deus. Palavra do dia, mensagem e oração da noite. Hoje o Senhor reservou para nós uma reflexão muito especial que está registrada na segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 4, versículo 17, onde está escrito: "Mas o Senhor assisto-me e fortaleço-me, para que por mim fosse cumprida a pregação, e todos os gentios a ouvissem. E fiquei livre da boca do leão." Querido irmão e querida irmã, que palavra preciosa é esta! Aqui nós vemos o apóstolo Paulo em um momento de grande desafio, um tempo de solidão, perseguição e risco de morte. Muitos tinham se afastado dele, muitos o haviam abandonado em sua caminhada de fé, mas ainda assim, ele declara com convicção: "O Senhor esteve comigo e me fortaleceu." Isso nos mostra que mesmo quando tudo e todos parecem nos faltar, a presença de Deus permanece constante em nossa vida. Paulo não estava simplesmente contando uma experiência pessoal, ele estava deixando um testemunho eterno para todos nós. A força que sustenta o servo de Deus não vem das circunstâncias, não vem das pessoas, não vem de apoios humanos, mas vem da mão poderosa do Senhor. E essa força tem um propósito: que a mensagem do Evangelho seja anunciada, que a palavra alcance corações, que vidas sejam transformadas. Perceba como Paulo conecta a sua libertação com a missão que Deus lhe confiou. Ele diz: "Para que por mim fosse cumprida a pregação." Ou seja, ele entende que sua vida estava sendo preservada para que a obra do Senhor não fosse interrompida. Aqui nós aprendemos algo muito profundo. Quando Deus nos fortalece e nos livra, não é apenas para o nosso bem-estar pessoal, mas também para que sejamos instrumentos vivos da sua palavra no mundo. Muitas vezes enfrentamos lutas e pensamos: por que estou passando por isso? Por que tantas dificuldades? Mas o Senhor nos mostra que cada vitória, cada livramento, cada fortalecimento tem um propósito maior. Não é em vão que você ainda está de pé. Não é em vão que o Senhor tem renovado as suas forças dia após dia. É porque Ele ainda tem uma missão para você cumprir. Ainda tem pessoas para você alcançar. Ainda tem testemunhos que somente você poderá dar. E note ainda que Paulo afirma: "Fiquei livre da boca do leão." O leão aqui simboliza os perigos, as ameaças e as forças que tentam destruir o servo de Deus. É a representação das batalhas espirituais e também das pressões humanas que se levantam contra a fé. Talvez hoje você também sinta que há um leão rugindo contra a sua vida. Pode ser a enfermidade, pode ser a falta de recursos, pode ser a injustiça, pode ser a solidão. Mas a palavra de hoje vem lembrar você que o mesmo Deus que esteve com Paulo e o fortaleceu é o mesmo que está com você agora. Ele é poderoso para fechar a boca do leão, para proteger você em meio à batalha e para conduzir sua vida ao cumprimento do propósito que Ele já estabeleceu. Querido irmão e querida irmã, se há algo que essa passagem nos ensina, é que a fidelidade de Deus não depende das circunstâncias. Ainda que tudo ao redor pareça instável, ainda que as pessoas nos abandonem, ainda que os recursos falhem, ainda que os caminhos se fechem,
o Senhor continua sendo o nosso sustento. Ele nunca abandona os seus filhos. Por isso, a palavra do dia, mensagem e oração da noite, nos convida a descansar na certeza de que não caminhamos sozinhos. A cada passo, o Senhor está presente, renovando as forças, derramando coragem, dando ânimo novo para prosseguirmos. Não importa se hoje você se sente enfraquecido ou até mesmo cercado pelos leões da vida, saiba que o Senhor é o seu libertador. Ele não permitirá que você seja destruído antes que os planos dele se cumpram em sua vida. Essa convicção precisa encher o nosso coração todos os dias, porque assim como Paulo, nós também enfrentaremos momentos de solidão, de perseguição, de dificuldades, mas a diferença é que não estamos sozinhos. A presença de Deus é a nossa segurança, a nossa força e o nosso livramento. E assim, quando compreendemos essa verdade, passamos a viver de maneira diferente, não mais dominados pelo medo, mas guiados pela confiança. Não mais paralisados pelas ameaças, mas firmes na missão que o Senhor nos confiou. Não mais olhando para os leões que rugem, mas para o Deus que fecha suas bocas. Querido irmão, querida irmã, essa é a certeza que eu quero deixar hoje no seu coração. O Senhor está ao seu lado, sustentando você, renovando suas forças e conduzindo seus passos para que a palavra seja pregada através da sua vida. Querido irmão e querida irmã, a passagem da segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículo 17, é uma fonte inesgotável de consolo e de encorajamento. O apóstolo, mesmo enfrentando a prisão, a solidão e a iminência do martírio, declara que não estava abandonado, porque o Senhor estava com ele. Esta verdade é atemporal. A presença de Deus não se limita ao passado, ela se manifesta também no presente e continuará no futuro de todos aqueles que o buscam. Paulo afirma: mas o Senhor assistiu-me e fortaleceu-me. Aqui aprendemos duas realidades. A primeira é que o Senhor assiste, ou seja, Ele está presente. Ele não é um Deus distante ou alheio à nossa dor. Ele vê, Ele contempla, Ele observa cada detalhe da nossa caminhada. A segunda realidade é que Ele fortalece. Ele não apenas assiste como um espectador, mas age, sustenta e capacita o seu servo para suportar as adversidades. Essa verdade é confirmada em tantas outras passagens da Escritura. No livro de Isaías, capítulo 40, versículo 31, está escrito: mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, andarão e não se fatigarão. Veja que promessa maravilhosa. O Senhor não apenas nos dá forças, Ele renova as forças daqueles que esperam nele. Isso significa que, quando pensamos que chegamos ao limite, quando acreditamos que não podemos dar mais um passo, é exatamente nesse momento que a força de Deus se manifesta de forma sobrenatural em nossa vida. Outro exemplo está no livro dos Salmos, capítulo 23, versículo 4, quando Davi declara: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Mais uma vez vemos a mesma verdade. Não importa quão escuro ou perigoso seja o caminho, a presença do Senhor é o que nos dá segurança e paz. Assim como Paulo, Davi também sabia que o segredo da coragem e da esperança não estava em suas próprias forças, mas em Deus que é fiel e jamais abandona os seus. Agora pensemos na expressão: para que por mim fosse cumprida a pregação. Paulo não enxergava sua vida apenas em termos pessoais, mas sempre em relação ao chamado que Deus lhe confiara. Ele sabia que cada livramento e cada fortalecimento tinham um propósito: que o Evangelho chegasse a todas as nações. Aqui há um ensinamento fundamental para nós. Tudo aquilo que o Senhor faz em nossa vida não se limita ao nosso bem-estar individual. Ele nos levanta para que sejamos testemunhas vivas de sua graça, instrumentos de sua palavra e reflexos de sua luz no mundo. Quantas vezes, querido irmão e querida irmã, o Senhor já livrou você de situações em que parecia não haver saída? Quantas vezes Ele renovou suas forças quando você achava que não conseguiria mais? Pois saiba que cada um desses momentos carrega um propósito divino: mostrar ao mundo que Deus é real, que Ele é poderoso e que Ele é fiel. E quando Paulo diz: fiquei livre da boca do leão, é impossível não lembrar de Daniel na cova dos leões, como está escrito no livro de Daniel, capítulo 6. Daniel foi lançado na cova por permanecer fiel a Deus, e ali ele experimentou o livramento sobrenatural do Senhor. A boca dos leões foi fechada, e Daniel saiu ileso. Assim também Paulo experimentou o livramento em meio às ameaças,
e assim também nós podemos experimentar. É claro que o leão aqui não é apenas literal, mas simboliza todos os perigos, provações e ataques que enfrentamos. A mensagem é clara: Deus é poderoso para nos livrar, seja dos leões visíveis ou invisíveis. No Novo Testamento, o apóstolo Pedro também faz referência a esse inimigo quando escreve em sua primeira carta, capítulo 5, versículo 8. Sede sóbrios, vigiai, porque o vosso adversário, o diabo, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Mas logo em seguida ele nos encoraja, dizendo que devemos resistir firmes na fé. Ou seja, o leão pode rugir, pode tentar nos intimidar, mas não pode nos destruir quando estamos fortalecidos pelo Senhor. Aplicando isso à nossa vida cotidiana, percebemos que todos nós enfrentamos leões em diferentes formas. Às vezes o leão se apresenta como uma ansiedade que tenta devorar a nossa paz. Outras vezes, como uma enfermidade que ameaça o nosso corpo. Ou ainda, como injustiças e perseguições que tentam nos desanimar. Mas a palavra de Deus é viva e eficaz, e ela nos assegura que o Senhor é aquele que nos assiste, nos fortalece e nos livra. E há ainda um detalhe importante: Paulo não nega as lutas. Ele não diz que não houve perigo ou que a vida cristã é isenta de tribulações. Pelo contrário, ele fala de forma clara sobre a prisão, sobre o abandono dos amigos, sobre os perigos que enfrentou. Isso nos mostra que a vida com Deus não é uma vida sem problemas, mas é uma vida em que temos a presença do Senhor em meio aos problemas. O que faz toda a diferença não é a ausência da luta, mas a certeza da presença de Deus. E como podemos experimentar essa presença de forma prática no nosso dia a dia? Primeiro, pela oração. Quando nos colocamos diante de Deus em oração sincera, sentimos o seu Espírito nos fortalecendo. Segundo, pela leitura da palavra. A Bíblia é alimento para nossa alma, e nela encontramos direção e encorajamento. Terceiro, pela comunhão com outros irmãos na fé, assim como Paulo escrevia para fortalecer Timóteo. Nós também somos fortalecidos quando compartilhamos a palavra uns com os outros. Amado irmão e amada irmã, a mensagem central dessa passagem é que você não está sozinho, mesmo quando tudo parece estar contra você. O mesmo Deus que esteve com Paulo, que esteve com Daniel, que esteve com Davi, é o mesmo Deus que está com você agora. Ele continua sendo o Deus que assiste, fortalece e livra. Querido irmão e querida irmã, chegamos a um momento muito especial desta reflexão. Depois de meditarmos sobre a experiência do apóstolo Paulo em sua carta a Timóteo, é hora de trazermos essa verdade profundamente para o nosso coração. A palavra do Senhor não é apenas um registro histórico, mas é viva e eficaz, capaz de transformar realidades hoje, agora, neste exato momento em que você me ouve. A declaração de Paulo, mas o Senhor assistiu-me e fortaleceu-me, deve se tornar também a nossa declaração. Porque todos nós enfrentamos momentos em que nos sentimos cercados, em que as forças parecem se esgotar e em que até mesmo os mais próximos nos deixam sozinhos. Talvez você já tenha enfrentado essa realidade. Quando buscava apoio, não encontrou. Quando esperava por uma mão estendida, não a viu. Quando clamou, parecia não haver resposta. Mas ainda assim, querido irmão, querida irmã, o Senhor estava ali. Ele estava assistindo, cuidando, fortalecendo, mesmo quando seus olhos não podiam ver. Essa é uma das promessas mais consoladoras das Escrituras, a fidelidade de Deus. O livro de Deuteronômio capítulo 31, versículo 6, diz: Esforçai-vos e animai-vos, não temais, nem vos espanteis diante deles. Porque o Senhor teu Deus é o que vai contigo, não te deixará, nem te desamparará. O nosso Deus não é como os homens, que prometem e não cumprem. Ele não falha, não esquece, não abandona. A presença dele é constante, ainda que o cenário ao nosso redor seja incerto. Quando Paulo menciona que ficou livre da boca do leão, podemos imaginar o alívio e a gratidão em seu coração. E podemos também aplicar isso às nossas próprias batalhas. Quantas vezes o Senhor já fechou a boca de leões invisíveis em sua vida? Leões que vinham para destruir sua fé, sua esperança, sua família, sua saúde, sua mente. Talvez você nem perceba quantas vezes já foi livre, porque a mão de Deus estava sobre você. Muitos livramentos são silenciosos, acontecem sem que sequer percebamos, porque o Senhor é aquele que guarda os seus amados, até mesmo enquanto dormem. Isso deve encher o nosso coração de confiança para o futuro. Se Deus já nos sustentou até aqui, se Ele já nos fortaleceu em tantas lutas,
por que duvidaríamos que ele continuará sendo fiel? O apóstolo Paulo, em sua segunda carta aos Coríntios, capítulo 12, versículo 9, ouviu do Senhor estas palavras: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Isso significa que não precisamos ser fortes o tempo todo. Não precisamos ter todas as respostas. Não precisamos carregar os fardos sozinhos. O que precisamos é nos render à graça de Deus e confiar que é na nossa fraqueza que o poder dele se manifesta de forma mais clara. Querido irmão, querida irmã, talvez hoje você se encontre exatamente nesse lugar de fraqueza. Talvez esteja cansado, esgotado, sem forças para lutar. E eu quero dizer que esse é o melhor cenário para experimentar a graça de Deus. Porque quando chegamos ao fim de nós mesmos, descobrimos que o Senhor é o nosso verdadeiro sustento. Ele não falha, ele não atrasa, ele não nos abandona. O salmista declara no Salmo 34, versículo 19: muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Veja que promessa poderosa. Não significa que não teremos aflições, mas significa que não há aflição da qual o Senhor não possa nos livrar. Pode ser que o livramento não aconteça da forma como imaginamos. Pode ser que não aconteça no tempo que desejamos, mas certamente acontecerá conforme a perfeita vontade de Deus, que sempre é boa, agradável e perfeita. E aqui eu quero trazer uma palavra de esperança. Talvez você esteja atravessando uma fase difícil em sua vida. Talvez esteja cercado por problemas financeiros, crises familiares, enfermidades ou até mesmo uma batalha emocional. Eu quero que você saiba que o mesmo Deus que esteve com Paulo no cárcere, que esteve com Daniel na cova, que esteve com Davi no vale, é o mesmo Deus que está agora com você. Ele não mudou. Ele continua sendo o mesmo ontem, hoje e eternamente. Não permita que o rugido dos leões faça você esquecer quem é o pastor que cuida da sua vida. Jesus, o bom pastor, deu a vida por suas ovelhas e prometeu estar conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Essa promessa está no Evangelho de Mateus, capítulo 28, versículo 20. E deve ser um lembrete constante de que jamais estamos sozinhos. O Senhor está fortalecendo você agora, querido irmão e querida irmã. Talvez você não sinta, talvez não veja, mas creia, Ele está operando em silêncio, preparando um caminho, levantando você mais uma vez. Ele não apenas quer livrar você dos leões, mas também usar sua vida como testemunho de que Ele é real, fiel e poderoso. Por isso, erga sua cabeça. Não se entregue ao desânimo. Não permita que a solidão ou as circunstâncias roubem sua fé. O Deus que fortaleceu Paulo é o mesmo que está fortalecendo você. O propósito dele ainda não terminou. Há pessoas que ainda precisam ouvir o Evangelho através da sua vida. Há planos que ainda precisam ser cumpridos. Há promessas que ainda precisam se manifestar. Creia nesta palavra. Agarre-se a esta esperança e siga firme, porque o Senhor é fiel. Então vamos orar juntos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus Cristo, nós nos colocamos agora diante de Ti, em oração. Te agradecemos, Senhor, porque a Tua palavra é viva e eficaz, porque ela chega até o fundo do nosso coração e transforma a nossa vida. Hoje aprendemos, ó Pai, através do testemunho do apóstolo Paulo, que mesmo nos momentos de maior solidão e perseguição, o Senhor nunca nos abandona. Obrigado porque o Senhor nos assiste, nos fortalece e nos livra da boca dos leões que se levantam contra nós. Pai amado, nós reconhecemos que muitas vezes nos sentimos fracos, desanimados e até mesmo tentados a desistir. Mas é justamente nesses momentos que a Tua graça se manifesta. Por isso, nesta noite, pedimos que o Senhor renove as nossas forças. Assim como está escrito no livro de Isaías, capítulo 40, versículo 31, que aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças e sobem com asas como águias. Que essa promessa se cumpra na vida de cada irmão e de cada irmã que ora comigo agora. Senhor, sabemos que os leões se levantam, sabemos que o inimigo ruge, mas também sabemos que maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Por isso declaramos vitória, declaramos fé, declaramos confiança em Ti, assim como o Senhor esteve com Daniel na cova dos leões. Esteja também conosco em cada batalha. Assim como o Senhor esteve com Paulo na prisão, esteja também conosco em nossas prisões emocionais, espirituais ou circunstanciais. Pai querido, eu oro por aqueles que estão doentes, que o Senhor traga cura. Oro por aqueles que estão enfrentando crises financeiras,
que o Senhor abra portas de provisão. Oro por aqueles que estão em conflitos familiares, que o Senhor traga paz e reconciliação. Oro por aqueles que estão cansados, que o Senhor derrame um renovo sobrenatural. Nós cremos, Senhor, que a Tua palavra não volta vazia. Por isso, recebemos esta mensagem como alimento para nossa alma. Guarda-nos, fortalece-nos e o escenas para que a Tua glória seja manifesta em nossa vida. Nós te agradecemos e oramos em nome de Jesus Cristo. Amém. Amado irmão e amada irmã, se esta palavra falou com você, deixe o seu like. Escreva nos comentários aquilo que o Senhor falou ao seu coração e inscreva-se no canal, para que possamos juntos continuar crescendo na presença de Deus. Que esta palavra seja uma fonte de fortalecimento para a sua vida.